Aguarde, que já vai começar. Talk News. A cada 15 dias, um novo programa sempre às quintas-feiras, às 20 horas, nos estúdios da Rádio Trianon em São Paulo, para o Brasil e o mundo. Falando de negócios, networking, empreendedorismo e muito mais, nossos colunistas e convidados vão a fundo nos assuntos em pauta. Clique e se inscreva. E não deixe de acionar o sininho para receber as notificações e não perder nada. Talk News, hoje, às 20 horas. Talk News, a cada 15 dias, às quintas-feiras. Tudo o que você precisa nas áreas de negócios, empreendedorismo, networking e muito mais. Aqui na Trianon, 740M. Talk News. Boa noite, São Paulo. Boa noite, Brasil. Seja muito bem-vindo você que nos conecta pelas ondas do rádio e também pelas ondas da internet, na nossa Trianon AM, 740 kHz. Viu? Olha lá que maravilha. Se você está aqui sintonizando a gente pela internet, é www.radiotrianon.com.br e nossas redes sociais também, claro. É só buscar lá o Talk News, que começa agora! Aê, meu filho! Aê! Um programa para você que gosta de negócios, networking, empreendedorismo e muito mais. Hoje a gente vai ter aqui uma seleta casta de convidados, que eu tenho um prazer imenso em tê-los aqui conosco. E eu vou chamá-los, claro, cada um. Fala bonitinho. Tá? Não, sim. Não erra, não vou errar, não, de jeito nenhum. A caça aqui hoje é legal. Não, vou ter que. Vou falar direitinho. Vocês estão cultos ou não? Olha a casta, viu? Já caga tudo. Não, besteira. Porque aqui a gente só começa bonitinho. Depois já foi. Aí o negócio já vira o negócio. Eu sou Fausto Silva Neto e conduzo o Talk News, contando sempre com as participações ilustres dos nossos amigos e colegas comentaristas, que eu vou começar apresentando agora. Vou apresentar aqui o meu amigo querido Mosquito. Puxa saco do cacete, viu, gente? Puxa saco, depois eu tenho que pagar ele. Tem que. Você puxa saco, cara. Mas boa noite, a Rádio Trianon, ouvintes. Obrigado pela audiência, obrigado. E hoje o programa tá maravilhoso. Maravilhoso. Hoje nós vamos falar de tudo, de carro, de luxo a política. Hoje vai ser uma coisa louca. Temos também a grande participação aqui dos nossos queridos comentaristas e também parceiros dentro do nosso programa, que é o André Moli, né? Vereador e secretário especial de Pedreira no interior de São Paulo. E também tem o J. Peron, tá aqui, um homem que cuida da cultura, que cuida também do produtor cultural dentro do seu processo. Errou o nome dele. Alessandro. Tá parecendo o nosso cerimonial de ontem. Olha, brincadeira. Eu não tô falando que já fudeu. Não falei? Cara, esquece de ligação fora. Não. Poxa vida, Alessandro. Ontem. Brincadeira. Os caras me deram. Pois é o mole. Na verdade é o mole. É o não mole. adianta falar o nome Alessandro dele, né? Mole. Ninguém sabe quem é o Alessandro Luiz Mas Godoy. é o mole. Mas é o vereador Mole. Não. Boa noite, Mole. Boa noite, gente. Que satisfação enorme estar aqui hoje novamente com vocês. Aqui hoje ao lado do querido Mosquito. O cara que eu sou. Não vale. Não vale. Eu vi, é uma coisa interessante isso, né? A gente se torna amigo do fã, né? Eu sempre fui fã dele, o cara é um fenômeno na sanfona. E de repente hoje a gente ficou amigo. Isso é normal. Agora eu tô precisando fazer uma viagem, hein? Vamos combinar, eu quero ir no ônibus lá junto, sofrendo. Olha, esse ônibus tem história, viu? E muito obrigado, um abraço aí aos ouvintes. Tá ouvindo, pelo amor de Deus. Brincadeira, não é fácil não. Hoje umas 5 fotos já me deu um trabalho. Não, melhor não, senão a gente tá dançando por aqui. Mas como eu já disse pra vocês, eu tenho aqui ilustres convidados. Exatamente. Né? Além de
Alessandro Moli, meu querido amigo Alessandro Moli, o J. Peron, aqui que está do meu lado. Agora deu conta. Temos aqui também a presença de Valdirene Ricanello, é isso? A Valdirene, que é da Amitesp. Isso. Eu vou pedir para ela poder dizer direitinho. Amitesp, o que seria? Na verdade, boa noite a todos vocês. A Amitesp é a Associação das Prefeituras de Município de Interesse Turístico do Estado de São Paulo. Ok. Pronto, só isso. Não, beleza, né? Só Tá isso. tudo certo. E qual a atribuição, tá ligada a turismo, mas qual é a atribuição da Amitesp? Hoje, a Amitesp ela é a maior associação de prefeituras do Estado de São Paulo. Nós temos hoje 169 prefeituras associadas nessa nossa Só isso, entidade. gente. Pequenininho, né, Adalmo? Ô, pequenininho. Estão começando. Nossa Senhora. E também temos a companhia aqui também do meu amigo Adalmo Vaz Mourão. Isso aí. E junto do meu amigo também, o Arthur Francisco Matos, que é o Arthur. Aí, boa noite a todos. Isso. O Adalmo e o Arthur são proprietários da Auto Nobre Veículos. Por que eles estão aqui? Porque eles são especialistas há mais de 30 anos na venda de carros de luxo. Carro de luxo. Só carro de primeira linha. E como a gente vai falar de Não empreendedorismo... é que Fusca que eu ando. Não, velho. Não é que esse Fusca, não. Aqui é carro de verdade. Encosta lá, né? Mas Fusca 30 hoje anos. também é de luxo, hein? Você não anda num, você vai ver o que é bom. Fusca e Brasília só pega fogo, só Já serve pra andei pegar fogo. muito, hein? Já andei Não é? muito. Que, pode falar. Pode falar. Fala, Pode falar. Não, eu vi outro dia na internet, o cara falou assim, puta, o pobre não tem chance mesmo, né? Agora o rico inventou de comprar Fusca, o Fusca foi lá pra cima o preço. Pior que é verdade. Pior que é verdade. Rico estraga tudo, né? Inventou de andar de bicicleta, bicicleta foi lá pro inferno de caro. Comprar bicicleta Começaram cara. a comprar Fusca, acabou. Não tem Daqui a jeito de pouco pobre Bem andar que eles mais. estão tomando café agora. Daqui a pouco não pode nem andar de Café patinete. Ferol. Patinete vai ficar caro. Não é brincadeira. Adalmo, eu quero começar o meu papo com vocês falando exatamente do mercado, né? A gente fala de empreendedorismo, a gente fala de negócios e sem dúvida, o mercado automobilístico, ele sofre algumas questões ligadas, enfim, né, por conta de intempéries aí, de presidentes dos Estados Unidos, China e tudo mais. Eu queria, antes de mais nada, eu quero saber como é que tudo iniciou na vida de vocês, porque vocês são uma referência, né? Não só para quem já compra carro, mas para as pessoas que querem ingressar nessa área. Então, conta para nós. Primeiramente, boa noite a todos. Obrigado pelo convite. Grande Mosquito, o rei da sanfona no Brasil. Você é um maravilhoso. O cara é um fenômeno, Se né? ficar entre amigos é difícil, porque a gente fica se elogiando aqui, é foda, né? Ah, não é? É difícil. Aí fica complicado, né? Pastor, é o seguinte, cara. Eu sempre falo, o mercado de carros prêmios cresceu muito após a pandemia. Eu não sei se o cara, depois da pandemia, cara, pensou que assim, olha, eu podia ter morrido, não morri, eu vou gastar o dinheiro, vou andar de carro bacana que eu tive vontade. Por quê? O mercado, eu entrei mais nesse mercado. Antes a gente vendia carros mais básicos. Sim. Depois da Popular. pandemia, popular, mas depois da pandemia a gente sentiu a necessidade de trabalhar com carros prêmios. E assim, o mercado cresceu muito. Você vê que Sim. chegou o carro Porsche na pandemia ter ágio de 300 mil reais. Um absurdo isso aí. O cara comprava dentista, médico, ia lá, dava o nome, comprava uma Porsche, punha um ágio e vendia. Então isso aí levou o mercado muito alto. Agora começou a dar uma queda, por quê? Em razão de juros altos. Entendi. Então assim, a gente poderia estar vendendo muito mais se o mercado não tivesse com juros tão altos, as taxas muito altas de financiamento. Então o pessoal tem a opção de consórcio também, que é uma boa, mas nem todos têm acesso, né? Então, às vezes a pessoa quer financiar uma parte, a gente perde muitas vendas por causa do taxa alta Taxa de juros. 14,6, né? E você Isso. vê alguma Caro pra caramba. possibilidade de mudar esse quadro? Eu vejo, acredito que o nosso país tem que ter uma saída, né? Porque não dá para ficar com juros do valor jeito que que está. tá. E o mercado não pode parar. Os caras, o Trump fala uma coisa lá, aumenta aqui. Então isso aí é um negócio que tem que melhorar, tem que mudar. Sim. O mercado brasileiro é bom, assim, tem potencial. A gente hoje, assim, vende carros de 1 milhão, carro de 2, carro de 500, carro de 600, carro de 300, carro de 400, carro de 100. Tem mercado para tudo. Só basta dar uma melhorada nos juros. Estaria vendendo muito mais se não fosse as taxas altas de juros. Tanto que o juro influencia nas coisas, né? E uma coisa que influencia também no mercado de São Paulo, que é o carro de luxo.
tem que ser blindado. Então, se não tivesse a necessidade de blindar um carro, você venderia muito mais, porque o brasileiro gosta de carro, o brasileiro é igual ao americano, adora carro. O cara, às vezes, tem um carro de luxo e não tem um apartamento. Paga aluguel, mas tem um carro. É coisa do brasileiro e do americano. Eles adoram carro. É paixão por carro, né? Então, estaria vendendo muito mais se tivesse segurança. Porque às vezes o cara quer comprar uma Porsche e não quer blindar o carro. Entendi. Você entendeu? Quer andar, gosta do carro original, mas é obrigado a blindar. E a Autonobre, além de compra, venda, e também tem blindagem, é isso? Nós temos compra, venda, locação, blindagem também. Tem uma parceria com 3 blindadoras, que a gente blinda o carro para você. Se você quiser blindar o carro seminovo, não precisa estar zero o carro, você pode levar, a gente blinda para você. Faz parcelamento em até 6 vezes, sem juros no cartão. Isso facilita, né? E nós temos parceria com boas blindadoras e a gente também negocia muito seminovo blindado, que é a vantagem que você já pega desvalorizado. Entendi. E como é que vocês veem hoje? Mercado de carros elétricos, híbridos, e como é que fica também o combustível fóssil dentro desse processo? Qual o embate daí? Eu acho que o combustível vai acabar, eu acho. Então, assim, na Europa, na Europa já é normal, já não tem em Portugal, se for hoje, é proibido rodar em Portugal carro a diesel, não roda mais. Lisboa não roda mais. É verdade isso? Então, na Alemanha, então Me lasquei. Então, eu também me lasquei. Não vai, agora não tem jeito de Agora, falar. a caminhonete velha diesel, como é que faz? Eu vou falar uma coisa para vocês aqui que é fato. Os chineses mudaram a concepção de automóvel no mundo. Quando deixaram os chineses começar a fabricar carro, mudou, mas o automóvel chinês não fabricava carro. Olha lá. Então, acabou, mudou a concepção de carro no mundo. O chinês veio para bagunçar o negócio. E custo baixo, tecnologia alta, custo muito baixo, economia. E assim, vai ter carros chineses que vai ter a durabilidade igual um carro japonês. Aliás, é o que eu ia falar agora. Está tendo um embate muito grande entre a China e o próprio Japão, por conta exatamente dos carros. E ninguém quer ficar para trás, né? Ninguém quer ficar para trás. Estava vendo, inclusive, notícias da Nissan, está numa crise pesada, né? Demitindo funcionários e tudo mais, e com risco, inclusive, de sair do país. Mas a Nissan não está se unindo com uma outra montadora aí? Então, a Nissan a Nissan não é igual a Toyota. A Toyota é o que mais vende carro no mundo, né? E a durabilidade também. Mas é que eu te falo, com os chineses chegando, com tecnologia, com preço competitivo, o chinês nasce, cara. Se o chinês é forte, o cara coloca uma BYD nas costas e vai pro mundo. Se ele é mais fraco, eles colocam uma TV plasma. Então é assim, o filho já nasce com BYD nas costas. Exatamente, é verdade mesmo. Antigamente o pessoal falava, não, carro chinês não presta, que não sei o quê. Mudou então a brincadeira. Nos Estados Unidos não tem carro chinês, não tem carro francês e não tem nem carro francês. Mas eu quero ver quanto tempo vai durar, porque já tem o coreano há muito tempo. O carro coreano nos Estados Unidos tá cheio. O coreano seria o Hyundai? Hyundai. Para o povo entender qual carro é. Hyundai. Arthur? É o Hyundai? Mudou muito a tecnologia. A gente está falando aí de Hyundai lá para mais ou menos 2000, entendeu? Eles criaram um mecanismo estrutural de padronização, de tecnologia, e hoje está muito compatível com a melhor tecnologia dos japoneses, mas muito compatível. Entendeu? Tá bem parecido, né? E são agressivos, né? Na venda, chegam muito agressivos. Então isso incomoda o mercado. Lógico. Mesmo com o embate dos Estados Unidos com a China, você acha que ele tem... Mas já terminou esse embate, hein? A questão do imposto? Não. É assim, há uma trégua de um período já fechado, né? Então, essa trégua, a gente até espera que a coisa dê uma esfriada. Porém, vai acabar. Em algum momento... Mas não dá para fugir da realidade que a China hoje está à frente de tudo. Eles estão 10 anos na frente, não tem jeito. Se qualquer palestra que você for hoje, eu fui numa palestra do Paulo Guedes, falou, é a realidade hoje, não tem jeito, o chinês está na frente, porque eles são muito produtivos, tecnologia muito grande, e custo baixo, porque eles é muita produção, é muita gente produzindo, e todo mundo, se você ver hoje, todo o país depende da China. Verdade. Né? Indiretamente depende, porque tem os componentes eletrônicos, tudo, as baterias, por exemplo, você fala hoje em iPhone, quem fabrica a bateria é a China. Então não tem jeito. Não tem jeito, tudo depende da China, né? É isso mesmo. O negócio é a gente aprender a falar chinês. Não é? Fazendo um parênteses aqui, o cliente Toyota é Toyota até morrer.
Por quê? Tá? Porque a Quanto da durabilidade? Qualidade, depreciação, que pesa muito. Verdade. Entendeu? Os chineses estão mostrando que a depreciação é maior. Só que a gente não sabe até quando vai durar isso, porque cada dia eles vão melhorando de acordo com cada país. Por exemplo, o brasileiro está acostumado a não comprar o carro e não quer perder. Verdade. O brasileiro acha que o carro é investimento. Não é. Eu falo para meus clientes, gente, você compra uma geladeira, como é que você vai usar ela e vai vender depois mais caro? Não é. Você está usando o carro. Tem o desgaste, tem a depreciação, tem o imposto, tem tudo. Então não adianta. Você tem que encarar o carro como um bem que você vai comprar e vai usufruir. Isso está mudando também, porque não é mais assim. É lógico, os carros da Toyota têm uma depreciação menor. Só que assim, isso aí, eu acho que ao longo do tempo, os chineses vão começando também, a tecnologia vai se adaptando a cada país. Quer ver? E nós brasileiros, como é que nós vamos adaptar Toyota isso? e Honda, viu? Honda também é assim? Ó, quer ver? Misturar com política com negócio? Quer ver? Valdirene, o que o mundo político pode ajudar nessa questão do juro? Me ajuda aí, Valdirene. Colocou a cena fogueira, hein, Val? Vai, entendedores. Olha, eu vou falar uma coisa. O responsável por tudo isso é o Mole. Não vai fugir. Batata O que você acha? Agora de verdade. Porque eu fico na área política, mas eu fico mais na área do turismo, entendeu? Então eu passo essa bola pro Mole. É mole, eu sei. Então, falando de turismo, Vai fugir. Falando em turismo, olha só, falando em turismo, esse mês comemora 10 anos De Amitesp. da Amitesp, que é a associação, mas também da lei de... 1261 de 2015, que cria os municípios de interesse turístico. Viu só? 10 anos da lei. Olha aí, Como é que aconteceu essa lei? Por que aconteceu? Por que essa lei? É verdade. Mas você não vai fugir de responder ou não, tá? É o seguinte, o nosso estado são 645 municípios, certo? E existia só uma classificação para as instâncias turísticas, que vocês conhecem, Serra Negra, Amparo. Então, eram na época, a 2010 começou essa discussão na Assembleia. Então, tinham-se as instâncias e aí havia um estudo, né? Eu falo que uma pessoa de grande referência aí para nós, que foi o seu Jarbas Favoreto, que entrou com essa discussão dentro da Assembleia com os deputados. E o deputado encarou, até na época foi o deputado João Caramês, no qual ele foi homenageado ontem, que foi o projeto de lei, sancionando, então, a criação de 140 municípios de interesse turístico do estado de São Paulo. Vamos falar assim da primeira e segunda divisão de um futebol. Então, a primeira divisão são as instâncias e a segunda divisão são os municípios de interesse turístico. E o nosso estado, o estado de São Paulo, é o único estado que tem gestão pública para o turismo, onde o governo do estado investe recursos dentro desses municípios. Então, o nosso estado é referência aí nessa situação de política pública, de estar liberando um recurso para que seja investido dentro do turismo dessas instâncias e desses municípios de interesse turístico do estado de São Paulo. E como é que você vê o mercado hoje absorvendo o turismo? Eu gostei muito da fala dele, né? Eu vejo que na época da pandemia foi o primeiro setor que foi afetado. O turismo e a cultura. O turismo e a cultura foram os primeiros afetados. Eu tava parecendo um mendigo na época Não, tá louco. Só o mosquito parecia um mendigo. Imagina eu tava pedindo esmola. Nossa Senhora Aparecida, Deus me livre. Foi realmente o setor que foi mais afetado, foi a cultura e o turismo. E a sua fala, né, que você sente hoje, eu consigo ver também que as pessoas do turismo hoje e a cultura voltou muito forte nessa situação. Os preços preços, som, essas coisas de shows, tudo caro. Aumentou muito. Muito, lá em cima. Aumentou a demanda. No evento de ontem, o mosquito tacou fogo com a sanfona. E isso que o mosquito falou... Aumentei, é mais caro. E você sabe, comprar um carro na autonômica. Você sabe que o mosquito falou uma coisa muito importante, porque aumentou... Porque muitas vezes o cara que estava lá no turismo, na cultura, ele era um prestador de serviço. E ele teve que sair da área para procurar um meio de vida para se viver. Então, a gente tem uma grande dificuldade hoje para a organização de eventos. Não tem gente, tem essa verdade grande isso. dificuldade, porque eles tiveram que largar esse ramo, que seria a vida deles. Alternativa, né?
Então, até o Estado tem feito, a Secretaria de Turismo do Estado tem feito capacitações para que gerem, com parceria das associações de bares e restaurantes, para que isso venha novamente a fortalecer. Em termos do turismo, eu acredito que só cresceu, porque as pessoas estão viajando muito. E eu gostaria até de falar uma coisa assim, que eu sou suspeita para falar, mas eu sou a grande defensora do turismo do interior de São Paulo. Aí, às vezes, as pessoas acabam, eu tenho que ir para Natal, tenho que ir para Maceió, e às vezes acaba deixando de conhecer um pouquinho da riqueza e o que é o turismo do interior de São Paulo. Eu vou falar uma coisa para você. A gente acaba conhecendo muitos municípios, que a gente acaba visitando as prefeituras, né? Teve um dia que meu primo, ele comprou um queijo, e ele foi dar de presente no aniversário que nós estávamos, e ele falou: ai, Valdirene, comprei um queijo fino de Minas, dizendo que Minas que era o maior produtor daquele queijo. Eu falei: engano seu. Eu já estive nessa fábrica, esse queijo é de Divinolândia e é interior de São Paulo. Uau! Pega! Tá vendo? Que delícia! Não é? E o Peron, conta pra mim, você que mexe com cultura, como é que tá a coisa? Olha, é o seguinte, tivemos, né, ontem teve um evento lá na Mitesp, comemorando então aí a lei, e nós levamos então o Mosquito pra tocar sanfona lá. Não levou ninguém, né? Depois ele fez um puta de um forfé no final, eu não fiz, não. Você, aqui. até boate azul você cantou. Não, eu cantei porque você tocou. Pelo amor de Deus. Mas assim, realmente, como a Val falou, a cultura tá voltando e essa dificuldade, Val, que a gente conta, porque assim, muita gente trabalhava com cultura como um paralelo. Sim. E na pandemia parou e teve que arrumar um emprego, enfim, teve que sobreviver. Então, os que ficaram, né, os sobreviventes, são aqueles que são teimosos como nós dois, né, Mosquito? Nós é teimoso. Ali. Nós passa fome, mas não trabalha. Mas o meu setor também não foi diferente. Trabalhar não é com nós. Acho que todos os setores, né? Nós passamos por uma transformação, se reinventar. A gente vendia carro dentro de casa, tinha que ficar ligando para os clientes, captando o cliente, captando o negócio, sem ir lá na loja, cara. Aliás, você porque tem um nicho, né? Carros de luxo. Seu nicho Como é mais que foi difícil, essa loucura? né? Então, a gente tem uma vantagem, que eu sempre digo, a gente tem 31 anos no mesmo endereço. Isso conta muito, estou no mesmo bairro há 31 anos, então isso aí tem raiz. Então nós formamos uma clientela, hoje a gente vende para os netos dos meus clientes, para os filhos dos clientes, então isso aí vai passando de geração, então isso ajuda muito. Então, por exemplo, na pandemia a gente ligava para os clientes, não quer vender o teu carro, ligava para o outro, quer comprar. Então a gente fazia esse trabalho de casa, no telefone, porque você tem que pagar as contas. Sim. Não tinha que pagar, não tinha outro jeito. Fazer acontecer. Então isso nos ajudou muito, a clientela fiel que a gente tem até hoje, que assim, a gente tem muito clientes fiéis, então isso aí ajuda muito, cara. Aliás, os clientes do meu amigo Adalto e do Arthur, vou contar uma coisa para vocês. Não é nós. Tem lugares que você vai para ver os artistas. Né? Você vai lá na TV, você vai na rádio, enfim, aí você encontra os artistas no palco e tudo mais. Agora, se você não tiver como ir lá, vai lá na loja deles. Mais artista que o SBT. É inacreditável. Tem Alessandro Moli. Você vê a quantidade de artista que faz esse negócio lá. É Alessandro Moli. Eu costumo falar que a minha loja parece assim um museu, cara, porque tem fotos lá que raríssima de cantores que não estão mais aqui, a gente que tinha como cliente. Então a gente tem bastante fotos lá, é legal que o pessoal vai e olha, poxa, aí parece que dá uma, assim, volta no tempo, né? Então a gente tem uns murais legais lá de foto, eu convido vocês a quem não... Mosquito já conhece. Já conheço, vou lá roubar café. Se você quiser tomar um café lá. E o café é bom, o café é bom. E é de graça ainda. Não precisa comprar o café, não precisa comprar o café, não. O café é de graça. Mole, o café dele é de graça. E onde tem café de graça hoje é raro, hein? É o Café Peron? Eu vou fazer um café pra vocês aqui, hein? Eu fiz lá na Mitesp hoje, eu trouxe um café. Ele faz café aqui na hora. Olha, a promessa é dívida. Vou tomar esse café aqui. Ô Fausto, pegando um gancho no que a Valdirene falou aí, é interessante, eu queria citar uma coisa aqui que eu acho que é muito importante para a gente entender um pouquinho do que foi a festa de ontem. Ontem foi a comemoração de 10 anos dessa lei. Mas eu vou falar para você um pouquinho da importância, você vai me corrigindo aí, Valdirene, do que eu pular aí. Mas o que acontece? O estado de São Paulo é o único estado do Brasil
que tinha uma lei que beneficiava os municípios, principalmente os municípios do interior, para investir em infraestrutura turística. Foi, acredito, na década de 70 que foi criado isso. Sim. E aí, o governo do estado tem um departamento que chama DADTUR, que é o Sim. Departamento de Apoio ao Desenvolvimento das Estâncias. Então, foi uma forma de estar ajudando cidades menores que chegavam ou em épocas do ano, como alguns balneários, cidades que tinham hotéis, que enchia de gente, de turista, e a cidade não tinha condições de manter essa infraestrutura ali. Sim. Não tinha um recurso específico para o turismo. O município pequeno ali, a educação, a saúde, a folha de pagamento consome o orçamento ali. Então, não tinha um dinheiro ali. E o estado de São Paulo foi pioneiro nisso e é o único estado até hoje a ter um recurso disso. Então, assim, nós tínhamos 70 municípios estâncias turísticas, Certo. que recebiam todo ano lá um valor, tem um cálculo lá, e é um dinheiro até bom para investir em infraestrutura turística. Com o tempo foi se passando, Sim. alguns municípios que eram estância foram perdendo, né, Valdirene? Foram perdendo um pouco, perdeu o foco turístico. Então, assim, não utilizava desse recurso. E hoje, esse recurso do DAD é em torno de 700 milhões por ano. É coisa... É isso, né? Então, assim, é um dinheiro bom que é pulverizado aí nesses 70 municípios. O que aconteceu? E com o passar do tempo, muitos municípios que não tinham um perfil industrial, que é o caso de Pedreira. Né? Pedreira sempre foi uma cidade forte no circuito das águas, na parte industrial. E aí foi mudando isso aí com o tempo. Né? Pedreira se tornou muito grande em turismo de compras, Sim. que tem muitas indústrias de porcelana, Pedreira é a capital da porcelana, e assim, e utilidade doméstica, decoração. E era passagem para a Serra Negra, Lindóia, Águas de Lindóia. Então, virou, a rodovia virou um corredor de compras, um corredor turístico. Então, assim, começou a receber uma quantidade de gente que não estava prevista na cidade e não tinha recurso. Então, igual Pedreira, muitos municípios aconteceu isso. Então, existe um grupo no estado de São Paulo que o senhor Jarbas o senhor Jarbas é um cara fantástico, é um fenômeno. O pessoal diz aí que é o papa do turismo, né, Val? É um homem que tem muitos anos de estrada e conhece o estado de São Paulo, conhece o Brasil inteiro. E vendo essa dificuldade, veio esse projeto de lei em fazer o quê? Em criar municípios de interesse turístico. Então, a lei criou 140 vagas para municípios de interesse turístico, que iriam ter parte também nesse orçamento do Estado, para estar ajudando. Né? Então, foi uma luta grande isso. Ontem a comemoração foi grande, porque quem vive ali sabe da importância disso que teve. Então, aí que virou... Hoje, como que funciona lá? Tem 70, são 70 ou 80 hoje? 70. 70 instâncias e 140 MITs. Sim. Então, cada 3 anos tem um ranqueamento. Então, tem tudo lá um procedimento que o município tem que preencher certinho. Claro. E esse ranqueamento, o que acontece? Os 3 municípios MITs mais pontuados passam a ser instância. E quando é instância, o recurso é maior. Deixam de ser município e passa a ser instância. Passa de ser MIT, município de interesse, e passa a ser instância. E as 3 instâncias, as 3 instâncias com menos pontuação, que geralmente é um município que não tem mais foco turístico, não está nem usando o recurso do DAD. Aí ele passaria, que nem a Val disse, muito bem falado, uma segunda divisão. Ela passa a ser MIT. Vai para repescar. Né? E aí tem que brigar lá para crescer. Porque existe esse ranqueamento existe Então, essa lei de 2014, 2015, ela veio para estar corrigindo, porque existiam algumas injustiças nisso. Meu município, por exemplo, recebe lá 30 mil turistas por semana. Sim. E a gente não é instância. E no próprio circuito das águas tem municípios lá que não recebem nem um décimo do que a gente tem e são instâncias. Então, essa lei é uma lei que a gente fala veio para fazer justiça. E, com isso, o governo do estado, ele colocou aí 140 mais 80 municípios trabalhando e desenvolvendo o turismo no estado de São Paulo. A partir do momento que ele põe o recurso lá, a cidade
está investindo. Recurso, mas ele cobra, né? Porque senão não mantém no ranking, né? Sim, Tá sim. certo. Então, os municípios começaram a andar e dar uma estrutura melhor para o turista. Primeiro, quem ganha é o cidadão, né? Que a cidade estando melhor, a cidade para receber alguém tem que estar legal, né? Tá legal. Sim. Então, essa lei, esse recurso é um espetáculo, é uma coisa maravilhosa. E os outros estados não entendem isso, né, Val? Só São Paulo tem isso. Gera emprego, gera. Só tem São riqueza. Paulo? Só São Paulo. São Paulo. Só São Paulo. Não tem, não tem. Nenhum estado do Brasil tem. Poder turístico. Então, essa lei é uma lei do estado de São Paulo. Que fantástico. Entendeu? É fantástico isso, porque você põe um recurso lá na cidadezinha. Qual que é a cidade mais longe, você lembra, Val? Mais distante que emite? A terra do Zé Basílio. Do presidente hoje da MITES, né? É Santa Clara do Oeste. Sim. Ele está a 650 quilômetros de São Paulo. É uma forma do governo do estado estar ajudando o chega município lá na ponta com investimento turístico. E como é que é a receptividade das cidades quanto a essa lei? Olha, Fala, muitos pode falar. municípios. Hoje, para você ter uma ideia, existem 65 projetos de lei na Assembleia Legislativa esperando a aprovação da Assembleia e para o governador sancionar. Fantástico. E muitos municípios acabam procurando a MITESP. Sim. Hoje mesmo, por causa do evento, a gente já teve a procura de vários municípios para poder ajudar, a assessorar e a organizar essa documentação para poder pleitear. A MITESP, então, ela está com essa função de ajudar os municípios. É isso que foi boa a sua pergunta. É só uma coisa, está aumentando também o turismo religioso, né? Que eu encontrei dois prefeitos ontem, um de São Miguel Arcanjo e de Expedito. Santo Expedito, exatamente. Santo Expedito. Exato. Está aumentando demais. Sim. Eu vou falar uma coisa Sabia? para vocês. São Miguel Arcanjo foi uma cidade que o prefeito transformou e vocês vão ver a história lá na frente. É a maior estátua Porque de São assim, Miguel até Arcanjo do mundo. ele havia não me sabe disso, perguntado, Tá vendo? Tanta coisa. Sim. e olha, ele havia me perguntado, porque assim, eu participei desde a elaboração da lei na Assembleia. Eu trabalhava lá. Então, você vai acompanhando. E quando foi para fazer a fiscalização desses municípios, eu estava no grupo técnico também. Então, o que acontecia? Esse grupo de avaliação, quando chegavam os documentos, nós avaliávamos e íamos em loco para ver se realmente o município merecia ter o título e receber recurso como município de interesse turístico. Então, eu estive em São Miguel Arcanjo e você vê quando o prefeito acredita na gestão do turismo, que o turismo é um desenvolvimento econômico para a cidade, é o que vai acontecer e vocês vão lembrar do que eu estou falando hoje. São Miguel Arcanjo vai ser a segunda Aparecida, ou se não, ela passar. Porque se você perguntar hoje Mesmo? qual é o município do estado de São Paulo que mais recebe turistas, o primeiro destino é Aparecida. Segundo, Olímpia. E eu vou falar uma coisa para vocês. São Miguel Arcanjo vai entrar nisso daí. E eles já começaram a se preparar. E aí que vem a economia e o quanto é importante o turismo. Hoje está se construindo a maior imagem de São Miguel Arcanjo do mundo na cidade de São Miguel Arcanjo. Olha, a construção, eu também acabo trabalhando um pouquinho com o secretário de Estado, né, nosso secretário Roberto de Lucena, e teve um dia que chegou, Mole, um pedido de uma agenda que era para ele conhecer toda a estrutura, e eu cheguei e fui defender a agenda. Falei, secretário, vai porque o senhor vai fazer parte da história dessa cidade, do que ela é hoje e o que ela vai ser. E vou falar uma coisa para vocês. De tudo isso que a gente está falando, não tem coisa que não dê certo quando o poder público faz a parte dele e a iniciativa privada faz a parte dela. É o sucesso que acontece. Eu falo assim, a gente acaba vendo esses municípios e quando você vê que ele está despontando, você pode puxar o que tá por trás, os bastidores, é porque o poder público faz o papel dele e a iniciativa privada faz a dela. E o conjunto, vou falar uma coisa para vocês. Lá, o padre foi o presidente do Conselho Municipal de Turismo, o padre da cidade. Eu sempre me falo isso. Uau. Olha. E aí você pega, era igreja, não sei o que, hoje é Basílica de São Miguel Arcanjo. Ele foi lutando e virou Basílica de São Miguel Arcanjo. Você vai até São Miguel, você sai, olha a esperteza dele, né? Aí ele montou um quiosquinho lá que tem todas as lembranças de São Miguel Arcanjo. Quem que vai lá e não vai pegar uma lembrança? Lógico que vai. Né? Devoto compra E aí, mesmo. Compra mesmo. a família do Beto Carreiro, eles tinham fazenda em São Miguel Arcanjo.
E sabendo de todo esse processo, do que eles estavam planejando, a família doou 10 milhões para a construção da imagem. Opa! E do santuário que eles estão criando lá. Que maravilha. Então, e aí, sabe o que está acontecendo? Sim. Já pousadas, hotéis, construir um hotel lá, postos né? de gasolina. Sorte. Leva Alto Nobre lá. E aí, Mosquito, não é só para São Miguel Arcanjo. É para toda a região. Exatamente. Cresce. Fomenta toda a região. Então, assim, Qual a cidade próxima de São Miguel Arcanjo, assim, mais você tem conhecida? ali Vou dar uma ideia, Sorocaba, é que é a Do região lado. ali, entendeu? Eu só tenho uma pergunta. A gente falou do Jabas Favoreto. Ele viajava como o Estado? De Com o Monza dele, que o Luciano falou. carro. Tá vendo como que é importante ter um carro na parada? A Valdirene está falando uma coisa muito importante. São Miguel Arcanjo só vai perder para Pedreira. Só, no estado de São Paulo. Esse é regional. Ô Val, a sua associação tem 160... Tem 9 municípios. Amanhã você está ferrado, hein? Você fez um jabá para São Miguel aí, Valdirene, só uma Puxou o questão saco. aqui. Deixa eu falar uma coisa. Fala. Por que em São Paulo não tem algum ligado ao turismo, ligado a carros, igual Detroit? Tem alguma coisa assim, tipo... Você acha que rolaria isso? Porque o brasileiro é apaixonado por carro. Mas já tem. Tem? Aí Tem? você se engana. Aonde? São Roque. Antes dele responder, vamos pro nosso intervalo? Tem break? Que tem saco. Tem que ganhar dinheiro, fazer o quê, né? São 30 anos de credibilidade e confiança. A Auto Nobre mantém o sucesso, porque não abre mão de entregar o melhor para o cliente. São 2 lojas multimarcas com veículos blindados, 0 km e seminovos. O endereço que atrai o público está no coração da capital paulista há 3 décadas. Auto Nobre, uma marca que carrega uma história de bons negócios. Estamos de volta! Aê! É o Talk News aqui pela Trianon AM. Olha, gente, aqui, se vocês quiserem participar, todo mundo que está ouvindo a gente, né? O papo tá bom aqui, a gente não quer parar de falar, Claro. mas para todo mundo que quer participar também do papo, se você está em São Paulo, é 11, se você está fora de São Paulo, é 011, né? O prefixo, é 3289 3580. 3289 3580. Repita. É bem isso. Repita, né? 3289 3580. É só ligar, fazer sua pergunta, deixar aqui sua sugestão, né? Fazer sua crítica, enfim. Esse é o telefone da Trianon para os nossos ouvintes aqui do Talk News. Eu quero agradecer também, afinal de contas, gente, olha aqui. Chegou, a pizza chegou. Chegou. Agora no intervalo fiquei sabendo que a pizza chegou. Tô em tempo de comer um cavalo. Não, agora vamos comer depois do nosso programa aqui. A gente vai se acabar aqui com a Super Pizza Eu só vou comer do se Douglas for pão. Menezes e também do João Gomes. Né, os queridos amigos aqui da Super Pizza Pan, que sempre nos prestigiam, mandando essa pizza boa, gente. Você que não conhece a Super Pizza Pan, tá perdendo. Acessa lá no Instagram, @superpizzapan. Você vai ver tudo de bom que esses caras fazem. É a melhor pizza da capital da pizza. O quê? Não é fácil, não. Quero agradecer também ao Ricardo Cecílio, cofundador da Nevol e da Termoeng. Olha, a Termoeng e a Nevol é uma empresa, faz parte da mesma empresa, é maravilhosa, né? Mas eu quero que você entre no site para poder conhecer mais o trabalho da Nevol e da Termoeng. Então é www.nevol.com.br e a Termoeng www.termoeng.com.br. Ricardo, um abraço grande para você aqui, de todos aqui Valeu, do Ricardo. programa. Um grande abraço para você. E temos que agradecer também a Juliana Flores, do nosso amigo Clóvis Souza. Obrigado, Clóvis, mais uma vez, presenteando a gente aqui com mais
presentes da Nossos Juliana convidados vão Flores. receber Juliana Flores já, viu? Você tá achando que é isso, rapaz? Vai em casa hoje, vai levar flores. Que é o quê, Vai em rapaz? casa hoje. Mas é uma loucura. E mais uma vez, se você quiser entrar em contato, além do nosso telefone aqui na Trianon, você pode acessar as redes sociais do Talk News, que é o programa talknews@gmail.com, se for por e-mail, ou o nosso Instagram, que é o @programa Talk News, e também o programa do Mosquito. É o programa no podcast do Mosquito. No podcast do Mosquito. Exatamente, vai estar lá. Ô, Juca, depois nós vamos conversar, viu? Vai ter demissão. E agora você vai falar da Auto Nobre, né? Agora, por favor, né? A Auto Nobre, que também é o nosso querido parceiro. Parceiro comercial aqui. Na rede social, né? Ó, gente, que daqui a pouco vai estar sorteando um Nobre. Daqui a pouco vai sortear um Porsche aqui, ó. Que isso? Vai sacanagem. Que isso? Mas é isso aí mesmo. Não deixe de seguir a Auto Nobre, @Auto Nobre. Se colocar @Auto Nobre já entra direto. E só falar pra vocês, 30 anos no mesmo endereço, isso aí não é à toa, né, gente? Então, é a número 1 do mercado. Quer comprar carro de verdade, vai na Auto Nobre, viu? E agora, respondendo a pergunta do nosso amigo Mosquito. Falta turismo de veículos no carro. Então, o Mosquito já existe hoje em São Roque o maior museu. A Mitesp tá aí pra ajudar, O maior hein? museu de carros prêmios, que é a Dream Car. E eu não tive a oportunidade de ir ainda, mas preciso ir, porque é coisa fantástica. E esse ano haverá o Salão Internacional do Automóvel em novembro no AMB. No AMB? Vai voltar a ser no AMB. Gente, não deixe de ir, porque eu vou te falar o que vai aparecer de coisa boa, de coisa linda, porque vai ter muitas novidades. É um mercado assim que tem muitas inovações, vale a pena. Isso aí movimenta muito o turismo de São Paulo. Fórmula 1, Porsche Cup, Stock Car. Hoje, a Porsche... o evento que mais traz público hoje, fora a Fórmula 1, é a Stock Car e a Porsche Cup, em São Paulo. Então, assim, movimenta muitos hotéis, movimenta o setor de hotelaria, de restaurantes, transporte. Então, isso é muito importante. A gente que viaja muito, até falar para a Valdirene, gostei muito da colocação dela lá, do turismo no interior. É o seguinte, a gente que viaja muito, eu gosto muito de viajar para fora, a gente sente que o nosso país é melhor. Tem muita coisa boa, gente, tem que ser explorado. O turismo é a saída desse país. Eu sempre falo, tive agora, há uns 2 meses atrás, na Colômbia. Muito bom, tudo é bonito, mas... Mas não é, tem que viajar é cultura, né? Então, ele vai de carro. Isso aí, viajar Eu máximo eu fui na Aparecida Norte ali, que é pertinho. O bom da gente viajar aqui é que a gente entende a língua, Então, né? Em qualquer canto, né? Então, agora eu te falo, o que acontece? O nosso país, cara, a culinária é maravilhosa, assim, hospedagem maravilhosa, o custo é baixo, tem que divulgar isso aí, porque é maravilhoso. Temos que divulgar, porque o nosso país, eu acho que a saída é o turismo. Nós temos no Circuito das Águas, no interior do estado de São Paulo, o maior encontro de veículos antigos, que fica em Lindóia. Lindóia, é muito famoso. Legal. Aliás, o último Fusca que foi vendido lá, R$400 mil. O quê? Foi o Fusca. O quê? De Fusca, olha o Fusca. Mas o que esse Fusca tinha? 1959, se não me engano. Tá na rede social. 400 conto num Fusca? 400 e hoje Eu só já tinha merda está na cabeça, não avaliado pode. em mais de 600 mil. Foi leiloado por 600 conto? Não foi leiloado, foi vendido lá. Vendido O por proprietário 600? hoje por 400. 400. Pode olhar aí nas redes sociais que tem. Gente, é preço do apartamento. Que cara doido, gente. Um Fusca. Eu tinha um lá em casa, lá perto de casa, do vizinho, por 3 mil só. Rico começou a comprar Fusca, aumentou o preço do Fusca. Nós vamos receber 2 0 km. O último que foi fabricado. É o Nilbito? 96, né? 96, Nilbito. O Itamar, você vai ter lá? Receber 2 daqui Pra 15 vender. dias. Deixa eu perguntar. Um tá Aí, ó. com 100 quilômetros. Não, é de Minas Gerais que tá vindo. Aí tinha que ser de Minas. Os né? mineiros. Vai vender rápido. Não me interessa aí, eu amo Fusca. Tadinha do Ciro. Trocando os telefones vou pegar aqui. todos os dados, as fotos. Ô Val, e a O Fusca Mitesp? tá vendido, hein? Um pelo menos já foi. E a Mitesp, como é que faz pra seguir nas redes sociais aí? Passa pra nós, É né? verdade, Vamos por procurar favor. aqui? A gente tá falando. Tá quase terminando. Por favor, Pega gente. aí pra mim fazer Vou pegar aqui, é E facinho, ó. em aí, Campos Ciro. também inaugurou alguma coisa lá relacionada a veículo, né, Val? Sim.
Inclusive, o secretário Roberto de Lucena esteve lá na inauguração desse negócio. Ele faz parte da Amitesp, eles? Ele é o secretário de Estado. Não, então a campus. Não, lá é Estância. Lá é Estância. Então. Ah, tá. Aí ela é da outra... As instâncias é a Precesp, que é a associação deles. E nós, MITES, é a Amitesp. Tá, entendi. E deixa eu só falar então, que ó, é Amitesp, AM, né? Associação dos Municípios de Interesse do Estado de São Paulo. Amitesp, _ oficial. Eu tô vendo aqui quantos seguidores tem. Sim. E depois eu vou contar quantos seguidores nós conseguimos. Olha, é um sucesso de vou dar um audiência. print aqui. Olha lá. Já tem um a mais, eu vou seguir já. Pronto, conseguiu! Aqui já Dois, é da hora. também, né? O Arthur Se também. ficar na dúvida, tem o logo deles é uma aqui de São Paulo. Só uma curiosidade. Quanto vocês pagou nesses 2 Fusca? Não foi 400 mil também não, né? É isso que eu... Não foi. Né, Valdir? Olha lá, atenção, Pode? atenção, Não Rufus. pagamos nada, nós vamos receber consignado. Malandro. Mas vai vender por quanto? Eu ainda não vi, mas deve ser na casa de uns 100 mil. Vá pro inferno. 100 mil no Fusca? Eu acho que é mais. Tô na profissão errada. Eu tenho um Fusca 70, inclusive eu dei para minha neta para não vender. É o último dos carros antigos, eu falei que não quero mais carro antigo, eu tenho um Fusca 70, eu tive SP2, Puma, o último Mustang, o último que eu tenho é um Fusca 70. Carro antigo é igual a mulher dos outros. Vão só de ver. Aí eu peguei, eu dei para minha neta para não vender. Eu já tive uma oferta de 60 mil nele, em 1970. Tem 100 mil quilômetros. O Mosquito tá falando de Fusca aqui. Pergunta quanto custa a sanfona dele. Vai, deixa ele falar. Sanfona é um negócio que dá dinheiro. Fusca só pega fogo. Quanto custa? Qual a sanfona mais famosa? A sanfona dele custa 400 mil. Não, quem dera. A mais famosa, fala aí. Vale 1 milhão. Não é pior que a chinesada tá fazendo sanfona também, acredita, bicho? Até isso. Não vale nada, mas tá... Eu só imagino uma coisa. O cara, Jundiaí, amigo nosso. o camarada paga 100 mil reais de um Fusca. O dia que ele sentar e afundar o pé no soalho lá, ele vai falar, Nossa, que merda que eu fiz. Mas sabe por que Vai se achar o Flintstone. Compra uma Catinga Porsche de gasolina. Mas é excêntrico, né? Não, quando fala de Fusca, é que meu pai era um cara que só teve Fusca praticamente na vida dele. Então, Coitado. esse que teve do Itamar, meu pai tinha. Olha, o do Itamar. Então quando você me fala assim, me recorda muito. Eu acho muito, eu sou fanática, eu amo. Mas você é tão inteligente, mas pelo amor de Deus, Fusca. Eu trouxe essa herança do meu pai. Sabe o que acontece, Mosquito? Eu, por exemplo, eu nasci em fazenda e vivi em fazenda até os 12 anos de idade. Eu também sou da roça. Eu fabricava os meus carrinhos com roda de refrigerante, de Guaraná. Eu fazia também. E fazia os carrinhos e a gente fabricava. Então, o sonho da gente era ter um Fusca. Fusca era o sonho. A primeira coisa que eu fiz quando eu ganhei dinheiro foi comprar um Fusca. Meu pai comprou o Fusca. E hoje você vende carro. Hoje eu vendo carro. Olha aí, tá Eu vendo? fazia carrinho Eu aprendi a dirigir Não, e eu andava em carro de boi, né? 3 Fusca, Você conhece carro de boi? Indo de Fusca pra faculdade. Você conhece? Você fez a faculdade de Fusca. O que deu? E quando criança ia andar de Fusca, tinha que ir no chiqueirinho lá atrás, né? Mosquito, você que nasceu na roça, você conhece carro de boi. Claro, demais. Eu andava de carro de boi. Eu também andei muito de carroça. Meu tio carreava. Não, era né? andar na carroça, não Então, puxando. mas carro de boi, descarreava. Então, assim, a gente fazia os fusquinhas da gente. Os de madeira. Sim, com as eu rodinhas fiz do também. Guaraná. Eu Guaraná fiz com rolha. Eu fiz também muito isso aí. Fiz muito, mas eu vim pra cidade e aprendi que Fusca não dá com nada. Deus o livre. Então, aí, ganhou dinheiro, a primeira coisa foi comprar o Fusca. Mas respeito vocês que gostam de Fusca, mas eu não gosto, não, porque Mas eu gosto de Porsche também. Os encontros, Eu os também passeios gosto, de Fusca são inexplicáveis. É igual Brasília. Brasília, eu tenho raiva de Brasília, que meu pai passava a trabalhar com a Brasília, só parecia um fumacê. Acendiava a cidade não tinha mosquito inteira. na cidade. Não tinha mosquito na cidade, quando meu pai. Tava dentro da Brasília só. Pros infernos. Eu vou ter que falar de uma cidade que eu acho que eles conhecem. Qual cidade? Mano. A cidade dela é boa. Fiz um filme por causa disso. Fala. Eu sou, como diz o ditado, nascida e criada em Joanópolis, que é a Terra capital do lobisomem. Terra do lobisomem. Eu tô falando. Já campei lá. Já acampou lá e viu o lobisomem, não? Não. Fugiu pra pedreiro o lobisomem. Chama Peron. Joanópolis, famosa. Minha terra. Brincadeira. Não, beleza. Ô, Mosquito, mas eu gosto do Fusca, mas do lado do Porsche.
Você entendeu? Entendi. Você não é fraco, não. Lá do Porsche, mais legal. É brincadeira. Aí você falou, minha língua. Não tem. Fica bonito. Você colocar uma Porsche e um Fusca, fica maravilhoso. Fica lindo. Você põe fogo no Fusca e anda na Porsche. É lindo isso aí, viu? Mas conta pra nós, já que você tem um monte de clientes famosos, quais são os carros que esses clientes gostam de comprar? Olha, o carro do famoso bem-sucedido é o Range Rover. Se você foi... tinha muito, né? O Leonardo, eu vendi um para ele agora em dezembro. Vendi pro Leonardo agora um em dezembro, um blindado. Um Range Rover maravilhoso, preto, lindo. É o carro que você chega chegando. Qualquer artista que chegar de Land Rover, ele chega bem. Se eu for lá e você me vende uma fiada, não? Já anotei. Até faz uma promissória lá. Fala assim, o presidente da sanfona que você leva. Troca no pau com a sanfona. Não tem jeito, o símbolo de status é Land Rover. Nós toca em show, pode ser? É sanfona. Brincadeira. Agora conta pra mim, quais são os artistas que você tem como clientes lá da Auto Nobre? Eu vou te falar do meu primeiro cliente artista. Foi o Wagner Montes. Olha lá, o grande Wagner Montes. Ele apareceu na minha loja para comprar um carro, para dar de presente para a Sônia Lima e ia fazer uma surpresa. Surpresa para ela. De lá, aí nós ficamos amigos, ele ficou muito tempo aí na minha loja, ele tinha uma sala. Sônia é uma fofa. É Juca! E aqui não poderia de lembrar do meu inesquecível amigo Wagner Montes, me abriu muitas portas, me levava no SBT, eu vendia muito carro lá. Olá. E assim, o Wagner Montes era um cara, que não tinha como você ficar do lado dele e não dar risada, porque o dia inteiro ele fazia piada. Ele é um cara assim sensacional. E depois eu tive o cara que eu era fã, e parou um cara na minha loja, vou contar rapidinho a história aqui, parou um cara na minha loja, né? Falou, é o seguinte, você quer comprar um carro do Beto Barbosa? Porra, eu era fã do Beto Barbosa. Eu falei, não, esse cara tá zoando. Ele falou, não, eu sou bailarino do Beto Barbosa. Opa! Eu falei, pô, esse cara deve estar brincando. Não é que o cara me levou no apartamento do Beto, comprei um Ômega dele, cara, V6, aquele 3.0. Eu acho que eu nem olhei o carro, eu era tão fã do Beto que eu nem olhei o carro. Tô levando. E de lá pra cá ficamos amigos até hoje. O Beto compra comigo, comprei o carro. Olá. E até hoje o Beto compra comigo, acabou de comprar uma X60 comigo. A curiosidade é quanto você gastou de gasolina pra levar esse Ômega até na sua loja? Dava pra dar uma volta no quarteirão. Deus do livre, meu. E assim vieram os outros, Alexandre Pires, Vitor Ilhéu. Mosquito sanfoneiro. Mosquito sanfoneiro, eu tô pegando piado lá, viu, gente? Celso Portioli. Joaquim, hein? Joaquim. E o Rogerinho que me apresentou. O Rogerinho é o rei da apresentação. Comandante Hamilton teve até na minha loja, ontem na minha loja, o comandante Hamilton. Aí vai. O Rogerinho é o cara que divulga a minha loja. Eu preciso pagar comissão pra ele, viu? Irmão da Xuxa, o Vlad Meneghel aí, tá vendo? Todos os famosos compram na mão dele. É o que eu falei, ó. Você vê os artistas na TV, você vê no rádio, você vê na revista, você vê no jornal. Mas se você não puder ver em lugar desse... Ó, o Mole falou uma coisa aqui. Cliente agora, nosso Mole. Só os bons. Só os bons. Cliente nosso aqui agora. Sim. E... Aí, ó. E precisa fazer uma parceria com a Auto Nobre nos eventos da Amitesp. Vamos fazer. Legal. Deixar aí uma parceria. É isso aí. Tá fechado, Gente, tá fechado. Todo mundo tem carro, todo mundo gosta de carro. Olha, é o seguinte, daqui a pouquinho, a gente tá terminando, já tá chegando o nosso final desse nosso programa. Mas tem muita pizza. Já acabou, pelo amor de Deus. Que é tudo de bom, vocês vão... não tem o que falar. É bom demais, né, Rogério? É bom? Mostra aí, ó. Aqui, na caixinha, Super Pizza Pan. Olha lá, se você não conhece, mais uma vez eu vou dar aqui o Instagram da Super Pizza Pan. @SuperPizzaPan. Você vai acessar tudo que eles têm de bom naquele lugar. É maravilhoso.
É verdade. E a Autonobre também. Tem presente aqui, tem presente aqui, olha aí. Beleza! Ô, maravilha. Olha que maravilha. Canequinha. Você tá pensando. Dá pra ver lá. Só não trouxe a Porsche. Eu quero falar uma coisa que eu acho que é importante. Conta pra nós aí. Acho que é importante a gente falar. Pode falar, Arthur. A Autonobre participa bastante na cultura e no esporte. Certo. Nós temos alguns atletas, né? Sim. Manu Ramos. A gente apoia Manu Ramos. O surfista lá de Florianópolis. Surfista. Lucas Kainan. Na cultura também. Nós estamos sempre apoiando o teatro. Sim. O pessoal em geral. Então, isso é importante falar, porque eu gosto de falar, porque muita gente não apoia. Sim, não. Tem que apoiar quem está começando. É importante. Exatamente. É importante falar. Quem está começando, muito bem lembrado. Alguns que já estão aí, por exemplo, as peças do Davi Cardoso, ele canta Elvis maravilhosamente bem. Beleza. E aí vai. Com certeza. Olha, é verdade. Ó aqui. Flores. Pra ela e pra eles, pra vocês também. Flores, da Juliana Flores. Eita, coisa boa. Flores está aqui com a gente fazendo essa parceria. Agradece Juliana aí. Flores. Clóvis. Um abraço, Clóvis. Obrigado mais uma vez aí pela parceria. Olha que bacana. Que alegria receber. A Nevol, a Temoeng. Do Ricardo Cecílio. Também um grande abraço, Ricardo. Estou esperando você aqui também no nosso programa, viu, Ricardo? Pena que tá acabando aí. Tá chegando, gente. O Arthur, mas o menino vai ganhar uma flor também, viu? Olha lá. O Adão. O Adão também. Isso aí é um alvará pra chegar em casa. É alvará, pra namorar. A namorada vem amanhã, tem que dar pra ela. Vamos terminar. Gente, foi um prazer estar aqui com vocês mais uma vez e recebendo esses convidados ilustres para poder abrilhantar o nosso grande programa aqui, que vai ter... Olha lá. Vamos dar aqui. Obrigado, Juliana Flores. Gente, obrigado mais uma vez. Tem que encerrar. O tempo urge. Um beijo pra todos. Valeu! Oi, Juca! Aguarde, que já vai começar. Talk News. A cada 15 dias, um novo programa sempre às quintas-feiras, às 20 horas, nos estúdios da Rádio Trianon em São Paulo, para o Brasil e o mundo. Falando de negócios, networking, empreendedorismo e muito mais, nossos colunistas e convidados vão a fundo nos assuntos em pauta. Clique e se inscreva. E não deixe de acionar o sininho para receber as notificações e não perder nada. Talk News, hoje às 20 horas.